Romanos, no capítulo de número 12, confesso para você que é um texto que eu amo muito, é um texto que eu procuro estar meditando, né? Não é um texto que alguém vai dizer que é fácil, pelo contrário. Grandes teólogos, eles dizem que Romanos, no capítulo 12, além de ter trocadilhos agradáveis, você ainda tem embasamento doutrinário para a sua vida, né? A gente está falando da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versos de número 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo de número 12, vai nos fazer alusão acerca da consagração a Deus. Versículo de número 1 e 2, Paulo vai trazer para a igreja de Roma, vai trazer aos irmãos uma meditação acerca do que é se dedicar ao Senhor, acerca do que é se apresentar ao Senhor. A gente está vivendo um período tão conturbado de informações desencontradas, onde o achismo está mais forte do que a verdadeira palavra. Em alguns lugares não é o que a palavra diz, em alguns lugares é o que o A, B ou C acha. E quando a gente depara com Romanos no capítulo de número 12, Romanos no capítulo de número 12 vai nos trazer a real maneira que devemos estar diante de Deus, a real maneira que devemos nos portar diante de Deus, a real maneira que devemos nos dedicar diante de Deus. Paulo vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esse rogar aqui, ele está admoestando os irmãos, ele está dando um alerta, ele está chamando a atenção dos irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis. Esse termo apresentar está ligado a dedicar, está ligado ao que chamamos de parastesai, que é a dedicação. Quando você olha no Antigo Testamento, pela lei, pelo livro de Levítico, você vai ver que haviam dedicações ao Senhor, dedicações através dos sacrifícios, dedicações através das ofertas. Só que Paulo vem dizendo que agora o sacrifício sou eu, o sacrifício é você, a dedicação é nossa. Uma vez que eu apresento a minha dedicação, ele está dizendo que a minha dedicação é o meu corpo, e ele coloca aqui o meu corpo como 3 sacrifícios: vivo, santo e agradável. E dentre esse vivo, santo e agradável, você vai ver que Paulo tem a preocupação de trazer para a minha vida, para a sua vida, um alerta. E qual é o alerta? Não posso apresentar a Deus qualquer coisa, não posso apresentar a Deus de qualquer maneira. Eu não tenho em mim capacidade de chegar e dizer: Senhor, isso aqui está bom, quando na realidade até para apresentar algo bom para Ele eu preciso dele. Quando Paulo vem dizendo para apresentar um sacrifício que seja vivo, nós vamos lembrar dos sacrifícios que haviam no Antigo Testamento. Os sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, na realidade, eram sombras do verdadeiro sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo. Quando a gente fala do sacrifício de Cristo, parece que ele vem varrendo todos os sacrifícios que houveram e se coloca de forma viva, de forma real, é a entrega. Então, quando Paulo vem dizendo que temos que ter um sacrifício vivo,
Paulo está falando que tem que haver em mim, tem que haver em você, tem que haver em nós uma entrega real. Deus não é um Deus que divide, Deus não é um Deus que aceita porcentagem. Não, eu vou dar a ele hoje um 20% de atenção, porque os 80% eu tenho que dividir com família, com isso, com aquilo. Não, Deus é um Deus de priori, e essa priori é o que Paulo está dizendo: meu sacrifício tem que ser vivo. Uma qualidade que Paulo dá aqui é que o sacrifício deve ser santo. Todos nós conhecemos a palavra santo como aquilo que é separado, né? Aquele que é separado do pecado, qualidade daquilo que é puro, qualidade daquilo que não tem mistura. Na realidade, a essência de Deus é a santidade. Uma vez que Deus se apresenta para o povo de Israel, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o motivo de vocês serem santos é porque eu, o Senhor, o sou. A essência de Deus é a santidade. E uma vez que nos santificamos, essa essência em nós exala, porque nos tornamos perfumes de Cristo. Quando eu falo de santidade, eu falo de separação do pecado. Quando eu falo de santidade, eu falo daquilo que é diferente, daquilo que vai contra as regras impostas por sociedade. Quando eu falo de santidade, eu estou te falando de um padrão, de um Deus exigente. Jesus ele veio trazendo a santidade do Pai aos homens. Quando ele veio trazendo a santidade dos pais aos homens, ele nos permitiu, através do seu sacrifício, também sermos santos, porque ele o é. Quando eu falo de santidade, eu estou te falando de padrão. Quando eu falo de santidade, eu estou te falando de palavra. Não existe santidade parcial. Não existe santidade em porcentagem pequena. Não, eu aprendi e passo para você com carinho, e talvez você deva ter ouvido de alguém, que 99% de santidade ainda é pecaminosidade. Como assim? Se eu pego um copo d'água para você e você lê a composição daquele copo d'água, que vai estar 99% H2O e 1% clorifórmio fecal, você não vai beber. Eu também não tenho a loucura de consumir uma água dessa, mas você vai ver que a água não é 100% pura, que a água não é 100% agradável. Não, tem 99% nela de pureza e 1% que desabona toda aquela pureza. O que é a santidade? A santidade é a minha entrega total. A santidade é a minha entrega por inteiro. Não existe o meio santo. Hoje eu estou meio santo, hoje eu estou meio crente. Há um alerta do Senhor para a minha vida, para a sua vida, no começo dessa tarde. E o começo dessa tarde eu preciso oferecer a Deus algo que seja santo e algo que seja agradável. Eu gosto dessa linguagem paulina, porque ele diz que o sacrifício, além de ser vivo e além de ser santo, deve ser agradável. Deus gosta de coisas agradáveis? Sim, não só de coisas agradáveis. Ele gosta de quem ofereça de forma agradável. Lembra de dois moços? Um oferece algo que Deus olha e se agrada. Um outro pega e cata e diz: meu irmão ofereceu aquilo que é de primeiro, eu vou oferecer qualquer coisa. E ele oferece qualquer coisa. Esse moço, por nome Caim. E a Bíblia vai dizer que Deus se agrada da oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeita. Deus rejeitando uma oferta, Deus rejeitando uma dedicação, Deus rejeitando algo. E quando você vê a oferta de Abel e a oferta de Caim, você vê que quem oferece qualquer coisa fica indignado.
quando na realidade não deveria ter indignação porque ofereceu qualquer coisa. E quem oferece um algo agradável, meu irmão, tem um orgulho no coração, não um orgulho de soberbo, mas um orgulho porque conseguiu agradar um Deus que tem um padrão de exigência. Conseguiu agradar um Deus que tem um padrão acima. Então, quando eu ofereço a Deus um algo agradável, eu estou oferecendo algo que chame a atenção dele. Um coração contrito, quebrantado, ele não despreza. Deus sabe a sinceridade que tem no meu coração, a qualidade que tem no nosso louvor. Deus sabe a qualidade que temos. E quando eu entendo que o meu sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável, eu entendo que esse sacrifício vivo, santo e agradável na realidade é o meu culto racional, é o meu culto com lógica. Um culto sem lógica não é culto. Uma vida sem lógica com Deus não é vida. A lógica que eu tenho é: eu sirvo a um Deus que exige, que tem um padrão. Eu sirvo a um Deus que me alvejou com a graça dele. E uma vez que eu sou alvo dessa graça, eu preciso retornar com lógica. Eu preciso ter lógica, irmãos. Essa pandemia, e eu não posso deixar de citar, vários amigos nossos citaram, serviu para acabar com algumas insanidades que estavam acontecendo. Eu adoração extravagante, não entendo adoração insana. Eu entendo uma adoração que alguém extravasa, mas eu não entendo uma adoração insana. Eu não entendo o evangelho insano. Eu entendo o evangelho lógico, de um Cristo lógico, de uma morte com lógica, de uma entrega com lógica. Então, esse padrão que o apóstolo Paulo vem dizendo, ele vem dizendo acerca de um culto que é lógico, e a característica desse culto é um culto santo, é um culto vivo e é um culto agradável. Não basta só alguém pegar e vir com uma regra dizendo: a partir de hoje vamos cultuar assim. Se não estiver dentro da palavra, meu irmão, perdeu a lógica. Se não estiver dentro da palavra, perdeu o rumo. Se não estiver dentro da palavra, Deus não está. A minha oração é que voltemos desse período aí, voltemos a ter igrejas cheias, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Voltemos a ter pregadores do Evangelho. Voltemos a ter um Evangelho genuíno. Voltemos a ter um Evangelho de verdade. Voltemos a ter um Evangelho de confronto e não de conformismo. A ponto do apóstolo Paulo dizer: e não vos conformeis com este mundo. Esse não vos conformeis aqui e não vos amoldeis, não toma forma. Irmão, o evangelho nunca precisou ser igual ao mundo. No período que Cristo vem pregando, existiam vários outros mestres. No período que Cristo veio, vários outros vinham falando acerca de Deus, acerca de lógicas, acerca de culturas. Aí vem Jesus. Não só pregando, mas demonstrando. Eu tenho me preocupado porque alguém tem deixado de pregar o evangelho do reino e está preocupado com o reino do pseudo-evangelho. O evangelho do reino é um evangelho de transformação, é um evangelho de mudança.
É um evangelho de quebrantamento. Agora, o reino do evangelho não. O reino do evangelho é: eu vou falar o que te agrade para a gente ser amigo e as alianças vão fortalecer. O reino desse evangelho é pregar o que agrada, não é pregar o que transforma, não é pregar o que muda, é chegar para alguém e dizer: não, pecar é humano, mas alguém esqueceu de dizer que pecar é humano, mas persistir no pecado é diabólico. Aí lá vem Jesus, pregando de uma forma diferenciada, e não só pregando, mas demonstrando. O evangelho do reino é diferente do reino do evangelho, porque o evangelho do reino, meu irmão, é mudança. O evangelho do reino é confronto. O evangelho do reino é renúncia. Aí alguém pega o reino do evangelho e diz: não, cara, você está em fase de libertação. Parece que a pessoa está em fase de libertação há 30 anos, cara, 20 anos. E alguém parou de pregar acerca de santidade, alguém parou de pregar acerca dos nossos cultos, alguém parou de pregar acerca das nossas verdades, alguém chegou e falou assim: não, a gente está no tempo da graça, velho. Eu não posso pegar o tempo da graça, como é a expressão usada por alguns, e fazer uma desgraça dessa graça. A graça de Cristo, ela veio para pegar alguém que não tinha chance de chegar ao Pai e me fazer chegar. É certo que eu vejo que a graça pegou um trapo, igual o Delcides, lavou e deixou esse trapo em condição de uso, para o Pai olhar e dizer assim: tá bom para mim. A graça é o que nos eleva a chegar ao Pai. Não há condições em Delcides, não há condições em você, não há condição em quem vai ver depois essa. Não há condições humanas de eu chegar em um patamar onde Deus olha e diz: gostei. Não tem. Só a graça. A graça me faz um carente diário. A graça me faz um carente, daquele que precisa ser abraçado todos os dias. É a graça que nos coloca na medida que precisamos estar, porque a graça não me deixa ser soberbo, a graça não me deixa se sentir alguém. Pelo contrário, a graça todo dia me mostra que eu sou um ninguém precisando de um alguém, que é o Espírito Santo. Como canta Isaías Mendes, talvez alguns não peguem dessa nova geração aí, como canta o pastor Isaías Mendes: sem a graça de Deus é impossível viver. E ele diz que por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. É a graça que faz com que o velho Delcides fique lá e não volte. É a graça que pega e me coloca num estado onde Deus olha e diz: não está no molde desse mundo. Quando Paulo vem dizendo: e não vos conformeis com este mundo, ele está falando para a gente não se moldar a esse sistema. Delcides, tem um evangelho de sistema? Tem. Tem um evangelho aí complicado? Tem, não é evangelho, mas que tem. Mas até nisso, eu ainda acredito numa geração que ora. Eu ainda acredito numa geração que ama a palavra. Eu ainda acredito numa geração que seu coração arde. Eu ainda acredito numa geração que aguarda a vinda de Jesus. Eu ainda acredito numa geração transformada, com a mente cheia das coisas de Deus, que anseia para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita. Romanos 12 nos leva a essa dimensão, para que a gente ofereça um culto lógico,
para experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu entendo como é esse culto, e como eu entendo que essa vontade é boa, perfeita e agradável, irmão, alguma vez falou assim, a vontade de Deus dói. Eu não li isso, mas com certeza causa dores em alguém. Alguém falou assim, a vontade de Deus é ruim. Eu não sei qual foi o ponto ruim que ela ou ele achou. Eu ouvi alguém dizer, a vontade de Deus é isso, é aquilo. Mas aí vem Paulo dizendo que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Período ruim tem feito com que alguns dos nossos até caiam na fé. Eu tenho visto pessoas que têm sucumbido, não aguentaram a pressão, e não foi a pandemia, na realidade a pandemia ajudou, né? Esse isolamento aí ajudou. Alguns que viviam do ativismo caíram, alguns que só oravam na igreja desistiram, alguns que só louvavam na igreja, e me entenda, eu não julgo, porque quem passou um momento de fraquezas alguns aguentam, outros se levantam, outros, enfim. Mas eu percebo que alguns que foram não souberam experimentar qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E eu preciso que você entenda que ainda que doa, a vontade de Deus continua sendo boa para você. Ainda que desagrade a muitos, ela te agrada. Porque você vai ver que no final de toda essa turbulência, você está no centro daquilo que Ele quer. Jesus, Ele não veio fazer a vontade dele, Ele veio fazer a vontade do Pai. E quando você vê a citação de Isaías, que agradou o Pai e moeu. É o que a gente chama de sacrifício vicário. A cruz não era dele, a cruz era minha, era tua, era nossa. O azorrague não era dele, era meu, era teu, era nosso. Aí, o mesmo Isaías vem dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados e somos. Aí vem a citação de João 15, ele dizendo que é a videira verdadeira e nós somos as varas ou os ramos. Se tu pega um galho ruim, um ramo ruim, e coloca na videira que é boa, e aqui eu já caminho para orar com você e agradecer a Deus por esse momento. Você coloca, faz uma enxertia, abre um pequeno talo na videira e coloca aquele galho ruim, aquele ramo ruim. A ruindade do ramo não passa para a videira, mas a bondade da videira, através da seiva, passa para o ramo. E a natureza daquele ramo que não produzia passa a produzir, por causa da videira. Porque quando você machuca, o ramo não sente, mas a videira sente. Então, uma vez que eu estou em Cristo e você está em Cristo, a gente produz e produz muito mais. Aí a gente experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente. Oro para que você tenha uma vida plena. Oro para que você consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, teu nome é glorificado. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que esteve, os que vieram por algum motivo saíram, os que ficaram até agora. Muito obrigado pela tua palavra que é poderosa.
Queremos experimentar, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E queremos entender diariamente que precisamos oferecer a Ti um sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de cada irmão, de cada irmã, os amigos que ainda vão partilhar louvores, palavras durante essa conferência, durante esse período aí, Senhor. Queremos aprender verdadeiramente a ser profetas no altar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz.